Pessoal, nós vamos então ter uma aula aqui sobre estrutura atômica, utilizando para isso os slides do capítulo 2 do livro Química Inorgânica, né? Quinta edição. Os autores são Gary Misler e, enfim, outros autores mais, tá certo? Mas, enfim, estrutura atômica então, Química Inorgânica, quinta edição, Gary Misler, capítulo 2. Vamos lá. Bom, o capítulo é dedicado à estrutura atômica, né? O autor, então, preferiu, nesse caso, fazer aí uma abordagem histórica, né? Começando aí com o modelo atômico de Dalton, que ele publicou em 1808, né? Num livro, 2 volumes, intitulado A New System of Chemical Philosophy, né? Enfim, nesse livro, então, que é mais do que um ressurgimento, né? Da teoria atômica, né? Algumas pessoas entendem que Dalton teria apenas, digamos, ressuscitado, né? O antigo atomismo grego, etc. Mas na verdade a coisa não é tão simples assim, né? Dalton fez mais do que isso, mas enfim, tem até um outro vídeo aqui no canal tratando disso. Mas em todo caso não nos aprofundaremos, né, em maiores discussões históricas. O fato é, né, que Dalton então nessa obra, né, informa, por assim dizer, estabelece, postula, se quisermos assim colocar, que todos os compostos, ou tudo que há na natureza, toda a matéria, né, é formada por átomos, né, e o modelo atômico de Dalton, no modelo atômico de Dalton, os átomos são esferas rígidas, né, indivisíveis, mas um dado muito importante é que cada elemento químico, né, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, etc., tem um átomo diferente, né, com um peso diferente. Né? Todos os átomos de um mesmo elemento são iguais e têm o mesmo peso. Mas cada elemento químico tem um peso diferente. Né? Inclusive ele vai elaborar uma tabela de pesos atômicos. Né? Mais adiante, né, já após aí Dalton, né, a Gay-Lussac, estudando gases, etc., vai utilizar a hipótese de Avogadro. Né? Aliás, Avogadro utilizou dados, né, perdão, de Gay-Lussac, ao contrário, né? Enfim, estudando gases, e Avogadro, então, formulou a sua conhecida hipótese, né? Que nas mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais, né? Ainda que de gases diferentes, né? Mas volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, têm o mesmo número de partículas, ou nós diríamos modernamente o mesmo número de moléculas. Né? É essa a hipótese que mais adiante, né, já após o falecimento de Avogadro, vai ser utilizada para se calcular então o valor de uma constante, né, que já foi calculada várias vezes, com valores cada vez mais exatos e que atualmente recebe o nome de constante de Avogadro. Né? O próprio Avogadro não chegou a calcular o valor da constante, mas essa sua hipótese, né, de que nas mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de gases, ainda que de gases diferentes, né, de elementos diferentes, possuem o mesmo número de partículas, né, foi o ponto de partida para, né, posteriormente se calcular a constante de Avogadro, tão conhecida hoje. Né. Dando sequência então à sua digressão histórica, né, o autor nos informa que Canizaro, lembrar que Canizaro foi quem ressuscitou, né, por assim dizer, a hipótese de Avogadro, né, e a divulgou no Congresso de Karlsruhe, que foi o primeiro na Alemanha, né, que foi o primeiro congresso químico da história, enfim, distribuiu panfletos lá, divulgando a hipótese de Avogadro, e com isso, então, por que a importância disso? Porque a partir daí é que se pôde realmente começar a elaborar uma tabela de pesos atômicos, digamos, confiável, fidedigna, e o que colocaria, né, seria aí um dos dormentes utilizados para construir o trilho, né, que colocaria a química no rumo da modernidade. Né. Em 1869, né, Meyer e Mendeleev fizeram propostas independentes, né, de tabelas periódicas, né, e havia aí o famoso parafuso telúrico, né, a lei das oitavas de Neeland, enfim. Não vamos nos estender muito aqui na digressão histórica, mas fato é que essa percepção, né, de que se você agrupasse os elementos já conhecidos na época, havia muitos outros que ainda não haviam sido descobertos, né? Mas se você agrupasse então os elementos em ordem crescente aí das suas massas, né, modernamente na tabela periódica nós temos elementos em ordem crescente dos números atômicos. Né? Mas enfim, Mendeleev na sua tabela inclusive colocaria os elementos em ordem crescente aí das suas massas molares, ou enfim, pesos atômicos, né? Como se chamava.
E aí então verificava-se que em intervalos regulares você tinha ali um certo grupo de elementos que tinham propriedades químicas e físicas semelhantes, né? Começou-se a perceber a periodicidade química, né? O que culminaria aí na formulação da tabela periódica, cujo formato, né? Que vingou e que temos até hoje foi aquele, digamos, utilizado por Mendeleev. Nesse slide, então, há uma recapitulação, né, dos sistemas utilizados para numerar a tabela periódica, né? Enfim, são 7 períodos, mas aí você tem os grupos, né? Há um sistema americano, né, que envolve aí algarismos romanos e letras, né? E um sistema europeu, salvo engano britânico, mas enfim, europeu, que envolve também algarismos romanos e letras, né? Aquela coisa, grupo 1A, 2A, 8B, grupo 8A e por aí vai. Mas enfim, próprio slide aí vocês podem rever, né, quais eram essas maneiras de se dar nomes aos grupos da tabela periódica. Mais modernamente, né, já tem um bom número de anos aí, mas enfim, né, embora alguns livros ainda tragam essa sistemática antiga, grupo 1A, 2A, 3B, etc., mas mais modernamente, já tem aí um bom número de anos, aí o PAC simplesmente estabelece que você numera com algarismos arábicos, ou indo-arábicos, enfim, os grupos da tabela periódica de 1 a 18. Então, que era grupo 1A é o grupo 1, que era o grupo 8A, né, os gases raros, é o grupo 18. Tá? Grupo 7A, a numeração americana, o grupo 7B na numeração europeia, como seja, enfim, o grupo dos halogênios é o grupo 17, simplesmente. Né? Ficou muito mais claro, né? Grupos estão numerados, algarismos arábicos de 1 a 18. Acabou. Muito mais simples, né? Muito mais fácil. Tá certo? Enfim, essa é a maneira moderna de se numerar os grupos na tabela periódica. Nós chegamos então ao modelo atômico de Bohr. Né? Lembrar que o modelo atômico de Bohr era um modelo, né, determinístico, né? Enfim, os elétrons trafegavam, circulavam, né? Enfim, tinha uma trajetória circular em torno do núcleo, em órbitas, né? Daí ser chamado também de modelo planetário. E era um modelo determinístico, né? Conhecendo a posição e a velocidade do elétron num determinado momento, você conheceria também a posição e a velocidade do elétron num momento futuro, né? Você poderia calcular, prever isso. Era um modelo, então, determinístico, né? Enquanto que o modelo mecânico quântico, que é aquele atualmente em voga, é um modelo estatístico, probabilístico, né? Mas enfim, antes de Bohr divulgar o seu modelo, já em 1885, Balmer, né? Daí atualmente uma das séries espectrais chamada de série de Balmer, né? Já havia analisado o espectro de emissão do hidrogênio e encontrado essa equação empírica, né? A energia, enfim, da radiação eletromagnética envolvida ali na emissão é igual a uma constante, né, que recebe atualmente a denominação de constante de Heisenberg, 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. Esse n, sabemos agora, né, não era a interpretação da época, mas sabemos agora, seria o número quântico principal, né, do nível de energia a partir do qual o elétron está decaindo, né, para chegar até o segundo nível. Então, quando você encontrar essa, na verdade, é a famosa equação de Heisenberg, né? Mas enfim, já em 1885, Balmer havia estabelecido empiricamente essa equação. Inclusive, quando Bohr divulgar o seu modelo, né, seu modelo atômico planetário para o átomo de hidrogênio, um dos triunfos, né, um dos êxitos do modelo atômico de Bohr foi justamente que a partir do modelo atômico de Bohr você podia deduzir, né, a equação de Heisenberg e chegar inclusive ao valor da constante de Heisenberg, que também era, enfim, empiricamente, né, determinada. O que mostrava que o modelo planetário tinha, né, ao menos para descrever o átomo de hidrogênio, tinha sim seus méritos. Né? A equação que aparece aí na parte de baixo é igual a Hν, enfim, a energia do fóton emitido ou absorvido numa certa transição eletrônica, por exemplo, né, vai ser igual a, enfim, isso vale para qualquer radiação eletromagnética, na verdade, né, vai ser igual ao produto da constante de Planck vezes a frequência. Sendo que no vácuo, né, o produto da constante de Planck pela frequência para qualquer radiação eletromagnética é igual à velocidade da luz. Então você também pode escrever essa equação como E igual a hc sobre lambda. Né? C a velocidade da luz, h a constante de Planck.
e lambda o comprimento de onda, né? O inverso do comprimento de onda é o chamado número de onda, que costuma ser representado com esse nu com um traço em cima, tá certo? Mas enfim, a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, o que é o mesmo que a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda de uma certa radiação eletromagnética, menor será a sua frequência, menor será a sua energia. Tá? Passemos então para o slide seguinte. E aí nós temos então alguns marcos históricos, né? Alguns momentos históricos importantes, né? No que diz respeito ao estabelecimento, né, de um modelo atômico, que inicialmente é o modelo atômico de Bohr. Né? Em 1896, descoberta da radioatividade, né? Lembrar que foi mais uma daquelas grandes descobertas acidentais em ciência. Né? Em 1897, J.J. Thomson demonstrou, né, que a relação carga-massa encontrou, né, determinou a relação carga-massa para o elétron. Perceba que se você tem a relação carga-massa, né, se você descobrir qual é a carga, você descobre qual é a massa e vice-versa. Né? Em 1909, o Millikan, não confundir com Mulliken, lá da escala de eletronegatividade de Mulliken, é outro pesquisador, mas enfim, Millikan determinou, no famoso experimento da gota de óleo, né, determinou aí a carga do elétron, né, como sendo igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e com isso estabeleceu-se também qual era a sua massa. Né, realmente um momento fundamental. Né. Bom, em 1911, Rutherford, então, né, com seus experimentos, né, bombardeando, né, finas folhas de ouro com partículas alfa, etc. e tal, vai determinar, né, que grande parte do átomo, na verdade, são espaços vazios, que a massa do átomo está essencialmente concentrada no seu núcleo e mais, que esse núcleo é positivamente carregado. Em 1913, Moseley irá determinar que as cargas nucleares, determinou as cargas nucleares pela emissão, né, de raio-x, estabelecendo assim que os números atômicos são mais fundamentais do que a massa atômica. Percebam que esse é o ponto-chave, né, para aquilo que nós fazemos modernamente. Cada elemento químico é diferenciado, né, na verdade, pelo seu número atômico. Né. Você pode ter átomos de um mesmo elemento químico com diferente número de massa e, por conseguinte, com diferentes massas atômicas. Né. Seriam os isótopos, no caso. Né. Mas, enfim, o que estabelece a identidade do elemento químico é o seu número de prótons. Tá certo? Então percebam uma série de descobertas realizadas aí no intervalo de tempo de pouco mais de 15 anos, né, que nos forneceram todos os elementos necessários, digamos assim, para aí, embora então entrasse em cena e elaborasse, né, um modelo mais fidedigno, digamos assim, para o átomo, um modelo que estivesse mais em concordância com todas as propriedades que eram conhecidas então para o átomo. Tá certo? Estamos ainda no modelo de Bohr, né? Tá certo? E, bom, a energia da luz emitida ou absorvida pode ser determinada, né, de acordo com o modelo de Bohr, utilizando, né, a partir do modelo de Bohr você consegue deduzir, né, a equação que atualmente denominamos de equação de Heisenberg, né, e que para as linhas na faixa visível do espectro, né, aquele NI é igual a 2, né, ou NL nesse caso aí, nessa notação é igual a 2, enfim, N1, N2, NI, NF, como seja, né, o N, né, que sabemos agora é o número quântico principal, o número associado ao nível de energia para o qual o elétron está transitando, na série de Balmer é igual a 2. Né? Que as linhas estão todas na faixa do visível, na faixa do ultravioleta tem a série de Lyman, e aí na série infravermelha, na faixa do infravermelho, você tem mais 3 séries, né? Bracket, Fund, mais uma outra série, foge agora o nome, mas enfim, 3 séries, né, na faixa aí do infravermelho. Bom, e aí, então, a partir do modelo atômico de Bohr, inclusive, conseguiu-se, né, a partir de, né, você veja, carga do elétron, número atômico, etc., e tal, encontrar o valor da constante de Heisenberg. Né? Sendo que o μ aparece ali na equação, né, senão seria seria a massa reduzida, né, que é a soma, né, do inverso das massas, enfim, ou pode ser calculada a partir da soma do inverso das massas. Né? A massa reduzida aí do elétron e do núcleo. Mas enfim, como já disse, o modelo é um triunfo, né,
do modelo atômico de Bohr foi justamente que se conseguiu, a partir dele, um dos triunfos, né? A partir dele, determinaram, enfim, deduzir-se, né? Aquela equação que Balmer já havia deduzido empiricamente, calcular-se a equação de Heidelberg, etc. Né? Sim, na faixa do infravermelho, as séries de Paschen, Brackett e Pfund, né? Mas enfim, Lyman no ultravioleta, Balmer na região do visível, né? Que normalmente termina sendo aquela que a gente estuda mais, porque justamente, né, você vai ter um espectro de emissão ali, enfim, cujas linhas caem na faixa visível do espectro eletromagnético. Tá certo? Passemos então para o slide seguinte. Nesse slide, então, o autor está apenas explicitando, né, enfim, os termos que aparecem, né, na equação anterior. Tá certo? E embora, enfim, os parâmetros ali sejam bastante simples, digamos assim, matematicamente a equação é simples, né? Multiplicar, dividir, etc. Vê que não tem nem raiz quadrada, né? Enfim, não tem nenhuma integral tremenda, uma derivada parcial sofisticada, não sei o que, né? Mas vale a pena fazer, digamos, fazer os cálculos, né? Encontrar o valor das constantes todas, né? Massa do elétron, carga do elétron, etc. Massa do núcleo e tal. Para o átomo de hidrogênio vai ser a massa do próprio próton, né? Você pode usar a massa de repouso do próton, enfim, e fazer as contas. Né? Curioso que apesar de ser uma equação simples, né? Se você encontra um valor errado da constante numa unidade que não, né, é compatível com as unidades das outras constantes, o cálculo fica errado, etc. Digamos, dá mais trabalho do que, né, pode parecer no primeiro momento, tá certo? E vale a pena fazer a conta assim, porque, enfim, é fazendo que a gente aprende, né? E aí nós chegamos então ao célebre modelo mecânico quântico, né? Enfim, a formulação atualmente em voga, né? A equação de Schrödinger aí na sua forma resumida, digamos assim, né? Hψ igual a Epsi, né? Mas lembrar que esse é a observável, né? É a energia total do sistema, é a soma da energia cinética e da energia potencial. E esse H não é uma constante, na verdade é um operador, né? Um operador, tá certo? Você aplica, por assim dizer, né, o operador sobre a função de onda, que descreve ali, por exemplo, sei lá, o átomo de hidrogênio, e você obtém como resultado a própria função de onda e uma observável. Né? Nesse caso, se você aplicar esse operador, né, chamado operador hamiltoniano, o que você obtém é a energia, soma da energia total do sistema, né, soma da energia potencial e da energia cinética. Tá? Essa equação em vermelho, o mesmo Hψ igual a Epsi, né, indicando aí os termos, né, ficou um pouquinho, né, desfocado e tal, mas enfim, isso não faz parte do slide original do livro do Misler, mas eu acrescentei aí por cima para vocês compreenderem que na verdade se trata de um operador, né? Não é uma constante, tá certo? Mas enfim, é a partir daí então que surge, né, o moderno modelo atômico para o átomo. Né? E essa mesma equação é aplicada, né, para outros sistemas, né, enfim, que não o átomo de hidrogênio. E aí, então, algumas condições, né? Parem o slide, leiam com calma e tal, mas enfim, algumas condições que a função de onda deve obedecer, por assim dizer, ou deve satisfazer para que ela seja uma descrição adequada do sistema. Meu sistema pode ser, por exemplo, um próton e um elétron, né? No átomo de hidrogênio. Né? Por exemplo, a função de onda, né, e seus primeiros derivados devem ser contínuos. A função de onda deve aproximar-se de zero conforme R se aproxima de infinito. Né? Isso tem tudo a ver depois com aquele gráfico que a gente conhece, né, do quadrado da função de onda em função de R, né, para determinar, por exemplo, o máximo de probabilidade de encontrar o elétron no átomo de hidrogênio. Mas, enfim, são condições matemáticas, né, físico-matemáticas, se quisermos assim dizer, que a função de onda deve satisfazer para ser uma descrição apropriada do sistema. Nesse slide, só a continuidade, né? Enfim, de condições, né? De condições que a função de onda deve satisfazer, deve preencher, etc. Mas, enfim, não vamos nos estender muito com relação a isso, tá certo? Mas, enfim, se eu integrar num certo espaço, né, em torno do átomo de hidrogênio, por exemplo, né, eu devo encontrar uma probabilidade de 100% de encontrar o elétron. Né? Então, a integral deve ser igual a 1. Mas, enfim,
coisa segue nessa direção, tá certo? Não daremos aqui, digamos, um tratamento ou, digamos, uma abordagem realmente matemática, coisa, mas deu para entender o espírito da coisa, eu acredito. E aí é muito comum, né, quando se fala na equação de Schrödinger, enfim, ter esse problema. Vamos resolver o problema da partícula em uma caixa, né? Equação de onda para locais dentro da caixa, etc. Enfim, calcula a energia da partícula na caixa, né? Etc. Bom, mas por que isso? Bom, primeiro que fisicamente falando é um sistema mais simples e mais fácil de encontrar uma solução, né? Aplicando a equação de Schrödinger, etc., do que para sistemas mais complexos. E além disso, quer dizer, o elétron fica com um átomo de hidrogênio, que é mais simples, né? Um próton, um elétron preso a ele, digamos assim, né? Formando o átomo de hidrogênio. É a situação, né, grosso modo, descrita aí por essa história da partícula na caixa, né? O elétron está preso ali, por assim dizer, num poço de potencial, né? Energia potencial, enfim. Então, esse sistema, embora simples, né, idealizado, ele meio que emula, por assim dizer, né, a situação vivenciada pelo elétron no átomo de hidrogênio. E aí, então, na sequência, nesse slide, se está, digamos, resolvendo aquele problema para a partícula na caixa. Né? Pare, lê com calma, né? Revise aí os seus conhecimentos acerca de cálculo integral, etc., enfim. Né? Como disse, não daremos aqui uma abordagem matemática, né, rigorosa, sofisticada, etc. Mas, enfim, nos basta compreender aquilo que foi dito anteriormente, quer dizer, aquela história do partícula na caixa simula, emula, enfim, por assim dizer, a situação, né, justamente do átomo de hidrogênio, quer dizer, um elétron preso a um núcleo, né, enfim, preso num posto de potencial, por assim dizer. Esse slide, então, é uma continuação, né, digamos, da expansão, da explanação matemática para aquele problema da partícula na caixa. Mas vale aqui um comentário. Lá no modelo atômico de Bohr, quer dizer, o modelo atômico de Bohr é um modelo chamado de clássico, né? Semiclássico ou semi-quântico, ou um modelo híbrido clássico quântico, né? Que o elétron e o núcleo, né? O próton e o elétron, né? Enfim, no átomo de hidrogênio, se atraem de acordo com a lei de Coulomb, né? E ele vai calcular depois ali a força centrífuga e centrípeta e papapá, né? Mas, por exemplo, ele não consegue explicar porquê, mas aí entra como um postulado, né, que o elétron só absorve ou emite energia quando ele salta, por assim dizer, de um certo nível para um outro certo nível, né, 2 para 3, por exemplo, ou de 4 para 2, ou como seja, mas não esses números inteiros, né, que já apareciam lá, por exemplo, na série de Baumer, né, empiricamente deduzida aquela equação e tal. Não se sabe por que esses números existem, digamos assim, né? Quando você aplica, né, a equação de Schrödinger ao átomo de hidrogênio, por exemplo, o número quântico principal, secundário e magnético, eles surgem, por assim dizer, como uma consequência matemática natural e inevitável da resolução da equação. Então, por exemplo, nesse slide, né, os níveis de energia são quantizados de acordo com os números quânticos, né? Enfim, a resolução da equação nos leva naturalmente a demonstrar, a constatar que a energia é quantizada. Né? E aí então nós temos as funções de onda e os seus quadrados, né? Lembrar que é o quadrado da função de onda, né, multiplicado por R e tal, enfim, é chamada densidade de probabilidade. Né? Estamos muito acostumados com aqueles gráficos, né? Densidade de probabilidade em função da distância enfim, ao núcleo. Né? Para o orbital 1s, 2s, você mostra aqui, né? O máximo para o orbital 1s está mais próximo do núcleo do que o 2s e assim por diante. Perceba que é uma situação análoga a que você obtém aí quando você encontra as funções de onda, os seus quadrados e tal, para a partícula presa numa caixa. Né? Enfim, se o quadrado aí para n igual a 3, para n igual a 2, para n igual a 1, né? Você tem um máximo, dois máximos, três máximos, enfim. Como já dissemos, que essa história da partícula na caixa, né, emula, simula, enfim, né, um sistema que, né, assemelha-se, por assim dizer, né, à situação do elétron preso, né, ao núcleo, né, enfim, ligado, o elétron ligado ao núcleo, ligado ao próton, né, no caso do átomo de hidrogênio. Né.
E aí então, né, o modelo mecânico quântico nos leva a, né, nós chegaremos aos, né, chamados números quânticos, né? Principal, secundário, que está associado ao momento angular, né, magnético e de spin. Né? Mas enfim, leiam aí, né, enfim, o slide com calma, tá certo? Mas enfim, são aqueles nossos velhos conhecidos, né, desde o ensino médio. É claro que a partir de agora, quer dizer, passaremos a revisitar esses conteúdos com um olhar, digamos, um pouco mais profundo, né? Com uma abordagem que, inclusive, nós matematicamente sabemos de onde vem, etc. Quer dizer, né? É um outro olhar. Né? Mas os números em si, digamos, né? E grosso modo que cada número desse representa, são aqueles nossos velhos conhecidos do ensino médio mesmo. Né? Mas enfim, percebam que o modelo mecânico quântico então vai nos ajudar, digamos, a pôr ordem, né? Se é que podemos nos expressar dessa forma, né? No átomo. Né? Você tem, sei lá, zinco, número atômico 30, então tem 30 elétrons na eletrosfera, mas como é que estão arranjados esses 30 elétrons? Né? E a partir daí, então, né, nós vamos chegar no princípio de exclusão de Pauli, regra de Hund, etc. e tal, né? E aprendermos a, né, construirmos, né, dentro daquele modelo, né, camadas e tal, como se fosse aquela história, né, dos círculos concêntricos ali numa cebola, qualquer coisa do gênero. Vamos aprendendo a disciplinar, a arrumar, a acomodar, né, os elétrons no átomo, né, e inclusive vamos falar depois em elétrons de valência, né, que são aqueles mais fracamente ligados ao átomo, aqueles que estão mais distantes do núcleo, aqueles que vão tomar parte nas reações químicas, né? E inclusive saberemos que o fato de que os elementos que estão no mesmo grupo da tabela periódica, o fato desses elementos terem propriedades físicas e químicas semelhantes, propriedades químicas sobretudo semelhantes, é função deles apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência e por aí vai. Né? Mas enfim, a abordagem mecânico-quântica, né, via equação de Schrödinger para descrever o átomo, é realmente uma ferramenta tremendamente poderosa, né, bem sucedida. E aí fica um pouco pequenininho e tal, né? Mas enfim, dá para ver mais ou menos, né? Funções de ondas do átomo de hidrogênio, né? Enfim, para uma série aí de valores, enfim, de L, né? Mas há um outro slide aqui, uma outra aula, um outro conjunto de série de valores de N, de L, enfim, né? Mas enfim, uma série de orbitais, vamos colocar assim, né? Ficaria melhor. Há um outro conjunto de slides aqui no canal, acho que está com o nome de estrutura da matéria, né? Em que tem um quadro com essas funções de ondas talvez num tamanho um pouquinho maior. Né? Mas um dado curioso que vale a pena observar é o seguinte, né? Por orbitais do tipo P, D, F também, no caso não aparece aí, mas enfim, né? A função de onda, ou enfim, vai ter uma parte, né, radial e uma parte angular. Né? A probabilidade de encontrar o elétron, né, em função da distância relativa em relação ao núcleo, aumenta ou diminui, né, se você considera determinadas regiões do espaço, e aí então os orbitais P vão ter aquelas formas de Altair, os orbitais D vão ter aquelas formas conhecidas, né, com 4 lóbulos, né, com exceção do DZ2, né, que tem 2 lóbulos e aquele toroide no centro, enfim. Mas no caso dos orbitais S, como eles são esféricos, né, bom, uma esfera, o máximo de probabilidade, né, de se encontrar o elétron só depende da distância, né, do raio, né, em relação ao núcleo. O ângulo, em princípio, não importa, né, não vai se alterar. Né. Daí, então, você não tem uma parte angular, né, quando você tem o ml aí igual a zero. Aliás, quando você tem L igual a zero, né, quando você tem o número quântico secundário aí correspondendo a um orbital do tipo S. Bom, e aí então você tem as mesmas funções de onda, mas aí só a parte radial, né? Tá certo? Lembrar que a função completa vai ser em princípio uma combinação, né? Enfim. A parte radial e da parte angular. Né? E você tem então funções de onda, né? Para orbitar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, etc.
Né? E então aquelas representações pictóricas, né, aqueles gráficos tridimensionais, né, eu gosto de chamar dessa forma, aqueles gráficos tridimensionais, né, que nós chamamos de orbitais, né, o S é esférico, o P tem forma de halteres, os orbitais D têm aqueles 4 lóbulos e tal, vêm dessas equações. Né? A0 é o chamado raio de Bohr, é uma constante. Né? Z é o número atômico, né? Aí você vai ter uma parte angular, vai ter um θ, vai ter um φ, etc. e tal, atribuindo valores, né, a essas equações e fazendo um gráfico tridimensional delas, é que você vai chegar justamente naquelas representações pictóricas 3D, né, que nós já conhecemos desde o ensino médio. Tá certo? Elas vêm dessas equações, aquelas representações pictóricas são, por assim dizer, né, o gráfico tridimensional que vem dessas funções de onda, né, ou da combinação das partes radial e angular dessas funções de onda para o átomo de hidrogênio, tá certo? E aí então introduz aí o conceito de superfícies nodais, né? No caso dos orbitais S, que são esféricos, né? Você pode imaginar tomar uma esfera e cortá-la ao meio, por exemplo, e aí observar esse corte, né? Percebam que o orbital 1s, né, tem 0 nodos radiais, o 2s tem 1, o 3s tem 2. Então perceba que o número de nodos é o número quântico principal menos 1. Né? 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Então é n menos 1, né, o número de nodos, né, radiais. Tá certo? E aí, nodos angulares, né, a gente falar em planos nodais, né? No caso dos orbitais S, como eles são esféricos, né, você não vai ter nenhum plano, sim, plano nodal ou nodo radial, como seja, enfim, um nodo, né, é por definição uma região do espaço tridimensional em torno ali do núcleo, na qual a probabilidade de encontrar o elétron cai a zero. Né? Então os orbitais S, como são esféricos, você vai ter apenas nodos radiais. Né? Você não pode falar em planos nodais. Agora, para os outros orbitais, você vai ter realmente planos, todo um plano, né, no qual a probabilidade de encontrar o elétron cai a zero. Tá certo? Isso fica bastante bom de se enxergar, por exemplo, nos orbitais enfim, D, né, P também, enfim. Né? Fica aí como exercício, né? Tomar uma imagem aí no papel, né? Mas enfim, de algo que é tridimensional e enxergar ali os planos nodais, tá certo? Mas enfim, inclusive, né, vejam aí o número de planos nodais, né, ou de nodos radiais, né, para os orbitais, e dá para inferir aí, ou dá para deduzir, melhor dizendo, algum tipo de equação empírica, inclusive, né, que relaciona o número de nodos, né, com o número quântico principal. E aí nós chegamos então ao famoso princípio de Aufbau, né? Costuma ser traduzido do alemão, o termo, a palavra é alemã, costuma ser traduzida como construção, algo assim, né? Porque quando nós vamos escrever a configuração eletrônica ou a distribuição eletrônica para um dado elemento, né, nós começamos do nível de energias mais baixos, que são aqueles que estão mais próximos ao núcleo, e vamos subindo, né, para os níveis de energia mais altos, que são aqueles que estão mais distantes do núcleo. Né? Nós vamos acrescentando elétron por elétron, né, nos diferentes orbitais, até termos um número de elétrons que corresponda ao número de prótons que tem no núcleo. Isso é claro se eu estiver falando do átomo neutro. Né? Se forem cátions ou ânions, enfim, claro que o número de elétrons na eletrosfera vai ser diferente. E a chamada regra de Randle, né, que nós conhecemos também desde o ensino médio, é uma consequência, né, da energia necessária para o emparelhamento de elétrons no mesmo orbital. Mas enfim, aquilo que nós conhecemos, né? Regra de Randle, princípio de exclusão de Pauli. Enquanto você tiver orbitais degenerados, que são orbitais degenerados, são orbitais com a mesma energia. Né? Enquanto você tiver orbitais com a mesma energia, você vai colocar, por assim dizer, né, um elétron em cada orbital, para só então, se ainda existirem elétrons, né, a serem distribuídos, emparelhar um elétron, colocar um elétron num orbital onde já existe um elétron. E por que isso? Porque emparelhar um elétron, porque colocar um elétron no orbital onde já há um elétron, isso requer energia, a chamada energia de emparelhamento. E como sabemos, a natureza, né, e no caso os átomos são bons exemplos de sistemas desse gênero, gosta realmente de energia total do sistema a menor possível. Né? Então, se eu tenho orbitais com a mesma energia,
até mesmo estatisticamente falando, parece muito mais natural, muito mais provável, né? Que os elétrons estejam distribuídos primeiramente, um elétron em cada um desses orbitais de mesma energia, para só então eu começar a colocar elétrons em orbitais nos quais já existe um outro elétron, porque isso consome energia, requer energia, chamada energia de emparelhamento, e evidentemente só tem sentido que isso seja feito, energeticamente falando, quando os orbitais já estiverem todos semi-preenchidos, né? Porque a natureza, o sistema nesse caso, né? X elétrons em torno de um certo núcleo atômico irão distribuir-se, acomodar-se, por assim dizer, em torno do núcleo, de forma tal que a energia total do sistema seja a menor possível. E aí, então, mais uma expansão, digamos assim, né, das consequências ou das motivações energéticas, digamos assim, que estão por trás ali da configuração da distribuição eletrônica, né? Parem aí, leiam com calma, né? Mas enfim, o fato é que o que sobra como consequência máxima, né, dessas constatações todas ou dessas consequências todas do modelo, né, é que os elétrons irão distribuir-se, irão acomodar-se em torno do núcleo de forma tal a minimizar a energia total do sistema. O ponto-chave é esse, né? A energia total do sistema deve ser a mínima possível. É essa a lógica, né, por trás. E é isso, inclusive, que vai explicar, por exemplo, por que a partir do escândio, o nível subnível 3D vem antes do 4S. Né? Escândio é 3D1, 4S2 e não 4S2, 3D1. Isso vai explicar também por que o crômio não é 3D4, 4S2, é 3D5, 4S1. Né? Por que o cobre não é 3D9, 4S2, assim 3D10, 4S1. Né? É justamente essa busca por acomodar, né, por assim dizer, os elétrons nos diferentes orbitais de forma a tal que a energia total do sistema seja a menor possível. A grande lógica, né, por assim dizer, né, o grande norte, né, o grande elemento norteador, né, para se compreender a lógica, digamos assim, do preenchimento dos orbitais, a lógica da configuração eletrônica, é entender que a natureza busca acomodar esses elétrons em torno dos núcleos atômicos de forma tal que a energia de cada sistema, nesse caso, né, cada átomo, seja a menor possível. E aí, então, nós temos uma representação da tabela periódica, né? Indicando aí, enfim, quais são, né, os níveis, subníveis de energia preenchidos, né? Os elementos ali do bloco S e do bloco P, os chamados elementos representativos, né? Normalmente os compostos desses elementos é que são utilizados, né, mais didaticamente para se introduzir determinados conceitos, determinados conteúdos, né, que são muito comportados, né, obedecem à regra do octeto, etc. Quando você coloca aí, né, elétrons D e elétrons F no meio da história, a química se torna muito mais rica, né? Enfim, os compostos de coordenação estão aí para provar, né? Mas por outro lado, né, enfim, explicar certas flutuações ali nas configurações eletrônicas, por exemplo, se torna uma coisa um pouco mais complicada, embora você tenha também, claro, elementos aí explicativos satisfatórios. Tá certo? Então, os elementos aí do bloco S, bloco P, bloco D e bloco F, né, chamados lantanídeos e actinídeos, enfim, da tabela periódica. E aí nós chegamos então ao conceito de blindagem, né, e por conseguinte ao conceito de carga nuclear efetiva, né? Enfim, tem uma outra pequena aula aqui no canal só tratando de carga nuclear efetiva, você pode dar uma olhada com slides da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas enfim, tomemos um exemplo, né, que é bem didático, né? O átomo de sódio, número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entre esse último elétron, né, que está no nível 3, só tem um elétron no nível 3, entre esse último elétron, né, esse 11º elétron no átomo de sódio e o núcleo, que contém 10 prótons, entre esse último elétron e o núcleo existem 10 elétrons. Então, o último elétron, o elétron 3s do átomo de sódio, ele é atraído pelo núcleo, né? Enfim, de acordo com a lei de Coulomb. Né? A F é igual a 1 sobre 4πy0, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Ele é atraído pelo núcleo como se no núcleo houvessem, né, a força atrativa, né,
que esse último elétron do sódio sente, por assim dizer, né, vindo do núcleo, ela é equivalente a, ou ela corresponde a, né, 11 cargas positivas no núcleo, né? Se medirmos essa força, e podemos ter uma ideia dela, por exemplo, né, mensurando a primeira energia de ionização, por exemplo, do sódio, né, verificaremos que não. Né, esse elétron é atraído não como se houvessem 11 cargas no núcleo, mas é como se houvesse um número menor de cargas. Daí, então, nós vamos falar em carga nuclear efetiva. Carga nuclear, nesse caso, é 11. Né, porque são 11 prótons, 11 vezes o valor da carga elementar. Mas o elétron, o último elétron nesse caso do sódio, né, nesse nosso exemplo, ele é atraído pelo núcleo não como se houvessem 11 cargas, mas como se houvesse um número menor de cargas. Então vou dizer que essa carga que o elétron 3s do sódio está efetivamente experienciando é a chamada carga nuclear efetiva. Né? E essa carga nuclear efetiva é menor do que a carga nuclear total, porque existem, no caso do sódio, esses 10 elétrons entre o último elétron e o núcleo. E esses elétrons estão exercendo o chamado efeito de blindagem. Né? E, inclusive, utilizando a chamada regra, utilizando as regras de Slater, né? Nós podemos calcular o valor da constante de blindagem. E aí, Z, número atômico, menos a constante de blindagem, será igual à chamada carga nuclear efetiva, tá certo? Uma maneira bastante rude, né, bastante imprecisa, mas antes de você calcular a carga nuclear efetiva, fiquemos com esse exemplo, né, porque lá no nível 3 só tem um elétron, fica mais fácil de compreender, de formar uma imagem mental, seria simplesmente subtrair o número de elétrons da carga do núcleo, né, subtrair o número de elétrons que se encontram entre o elétron de interesse e o núcleo. No caso do sódio, tem 10 elétrons entre o elétron 3s e o núcleo. A carga do núcleo é 11, 11 menos 10 igual a 1. Pronto, então a carga nuclear efetiva seria igual a 1. Né? Mas essa é uma maneira bastante rude, né? Bastante inexata, né? Embora útil e mais simples, né? De se calcular a carga nuclear efetiva. E aí você tem a carga nuclear efetiva calculada a partir de sofisticadíssimos cálculos mecânico-quânticos, etc. Né? Se você tiver curiosidade de buscar, você pode ir no Google aí buscar Clemente, C-L-E-M-E-N-T-I, Clemente, né? É o sobrenome do pesquisador, que ali nos anos 1960, se eu não me engano, tem 2 artigos dele em que ele publicou cargas nucleares efetivas até o radônio, salvo engano, né? Calculadas via, né? Enfim, cálculos mecânico-quânticos e tal. São valores mais exatos. Né? E aí no meio do caminho, digamos assim, né, entre esses valores calculados muito rigorosamente, né, via, enfim, uma aplicação sofisticada da mecânica quântica e né, aquele procedimento meio tosco, meio rude, né, de simplesmente dar a carga do núcleo subtrair o número de elétrons que você tem entre o elétron de interesse e o núcleo, no meio do caminho, digamos, entre esses extremos, né, algo bastante sofisticado e exato e algo bastante rude, né, e inexato, nós temos aí no meio do caminho um meio termo, né, chamadas regras de Slater, que são regras empíricas, quer dizer, obtidas a partir de dados experimentais. Então não são regras, né, que o cidadão inventou aí, né, por acaso, saiu da cabeça dele, simplesmente. Mas é claro, né, como toda regra empírica, quer dizer, é uma aproximação, é uma estimativa, vai funcionar melhor para alguns elementos, não tão bem para outros, como é natural. Né? Mas dentro de uma flutuação aí aceitável, funcionam bastante bem. E são poucas regras, são simples, são de fácil aplicação, motivo pelo qual normalmente nós calculamos aí no dia a dia, né, para fins de compreensão da estrutura atômica, ou enfim, da variação de certas propriedades periódicas e tal, nós calculamos a regra de Slater, perdão, nós calculamos a carga nuclear efetiva utilizando regras de Slater. Né? Então a primeira coisa a fazer é escrever a configuração eletrônica do elemento e depois você vai simplesmente, né, num segundo momento, colocar aí os diferentes níveis e subníveis de energia em ordem crescente, né? Ordem crescente tanto no número quântico principal quanto no número quântico secundário. Né? E a partir daí, então, aplicar as regras. Né? Elétrons em grupos à direita, nessa lista que aparece aí, não atuam como escudo, quer dizer, contribuem com 0 para a constante de blindagem, né? Tá certo? Se, por exemplo, eu quiser calcular a carga nuclear efetiva para algum dos elétrons 2s, por exemplo, do sódio,
Bom, os elétrons 2p e os elétrons 2, os elétrons 3, o elétron 3s, por exemplo, ficamos com outro nível, fica melhor, né? Se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva para algum dos elétrons 2s ou 2p, por exemplo, do sódio, bom, o elétron 3s está no nível de energia mais à direita, né? Mais adiante, mais acima. Esse elétron 3s não está entre os elétrons 2s ou 2p e o núcleo. Então, evidentemente, ele não está blindando esses elétrons da carga do núcleo. Então, os elétrons situados à direita, né? Se você escrever a configuração aí da esquerda para a direita e colocando dessa forma, né? Níveis e subníveis na sequência, né? 1, 2, 3, 4, SPDF. O que tiver à direita, né? Os elétrons que estiverem à direita, evidentemente, contribuem com zero para a constante de blindagem. Né? E para os outros, então, você pode determinar, né, qual é o valor da constante de blindagem e, subtraindo da carga do número atômico, a constante de blindagem, você obtém então a chamada carga nuclear efetiva. E aí então o restante, né, das regras de Slater, né, cada elétron no mesmo grupo contribui com 0,35 para o valor da constante de blindagem. Né? Cada elétron no grupo N-1 contribui com 0,85. Né? E daí para baixo, né, todos os elétrons contribuem com 1. Né? Mas enfim, as regras são simples, tá? A melhor maneira de memorizá-las é aplicando. Né? Toma aí os elementos do número atômico 1 até 30, 35, 40, calcula a carga nuclear efetiva para eles. Né? Bom, mas aí tem uma diferença importante, né? Você tem que considerar se o elétron para o qual você está calculando a carga nuclear efetiva, ele pertence ao grupo ND ou NF. Né? Bom, para elétrons de valência ND e NF, cada elétron no mesmo grupo contribui com 0,35, né? E cada elétron, daí para baixo, todos os elétrons contribuem com 1. Né? Quando é elétron NS, NP, 0,35, 0,85 e depois 1. Né? No caso dos elétrons ND e NF, é 0,35 e daí para baixo, todos os elétrons contribuem com 1 para o valor da constante de blindagem, tá certo? Mas como eu disse, inclusive tem uma outra aula aqui no canal falando só sobre constante de blindagem, né? Utilizando os slides da UFMG, que tem inclusive lá cálculos da constante de blindagem e, consequentemente, da carga nuclear efetiva para alguns elementos para servir como exemplo, tá bom? E aí nós chegamos então à configuração eletrônica para alguns elementos, né? Enfim, e aí estão em destaque aí metais de transição, né? Lantanídeos e actinídeos, e percebam, por exemplo, aquilo que nós mencionamos, né? A configuração, por exemplo, para o crômio é 3D5, 4S1. Bom, primeiro, 3D vem antes de 4S, né? É 3D, 4S, não 4S, 3D. E além disso, por que é 3D5, 4S1 e não 3D4, 4S2? Porque o escândio é 3D1, 4S2. Seguindo em frente, né? Escândio é número atômico 21. Quando chega no crômio, que é 24, você esperaria que fosse 3D4, 4S2, mas é 3D5, 4S1. Da mesma forma, o cobre, você esperaria que fosse 3D9, 4S2, cobre número atômico 29, né? Você esperaria que fosse 3D9, 4S2, e na verdade é 3D10, 4S1. Né? Isso por quê? Crômio, D5, cobre D10, um subnível D semi-preenchido, caso do crômio, ou, né, completamente preenchido, caso do cobre, né? 5 orbitais D, cada um com um elétron, caso do crômio, ou cada um com dois elétrons, como é o caso do cobre. Você tem em ambos os casos, né, em ambas as situações, uma distribuição eletrônica, uma distribuição das cargas negativas em torno do núcleo mais simétrica, mais esférica, né, do que seria se crômio fosse 3D4, 4S2 e cobre fosse 3D9, 4S2. Né? Então, subnível D sempre preenchido ou completamente preenchido é que explicam, nesse caso, a configuração. Né? Porque, enfim, a natureza prefere, né, por assim dizer, né, ter um subnível D semi-preenchido ou completamente preenchido do que ter um subnível D com 4 elétrons e um subnível S depois, enfim, com 2 elétrons. Né? Então, por que crômio é 3D5, 4S1 e não 3D4, 4S2, e um raciocínio análogo vale para o cobre. Mas, de novo, né, o grande elemento norteador para compreendermos isso é aquela máxima. Né? Os elétrons estarão distribuídos em torno do núcleo, estarão acomodados, por assim dizer, em torno do núcleo,
de forma tal que a energia potencial total do sistema, nesse caso um determinado átomo, seja a energia total, melhor dizendo, seja a menor possível. Né? Uma configuração 3D5, 4S1, se você for fazer as contas, tem uma energia total menor do que uma configuração 3D4, 4S2. Tá? Mas enfim, sigamos em frente. E aí nós chegamos então às chamadas propriedades periódicas, enfim, né? A primeira delas é considerar a energia de ionização, uma das mais importantes, né? Uma das mais importantes. Vai estar diretamente relacionada, por exemplo, com a carga nuclear efetiva, né? Vai nos ajudar a compreender, né, por que certos elementos, como os elementos do grupo 1, por exemplo, formam sais com apenas um cátion, né? Enfim, você tem NaCl, mas não tem Na2Cl. Né? Embora tenha até um artigo aí em que compostos desse tipo aparecem, tá certo? Mas enfim, na verdade você tem uma carga total que corresponde a 1. Mas enfim, você tem outros fluoretos de sódio produzidos, outros aletos de sódio, né, cloreto, né, que seja, produzidos sob altas pressões, em que você tem outras fórmulas que não é NaCl. Mas enfim, né? A energia de ionização, então, vai nos ajudar a compreender tudo isso. Né? E aí, no caso, nós temos nessa curva, ou curvas, né, mostrando aí a energia de ionização em função do número atômico. Né? Nós podemos verificar que há, né, uma variação respeitando aí, enfim, uma variação que corresponde, né, à presença dos elementos, de repente, no mesmo grupo da tabela periódica, etc. E também como é que né, essas propriedades variam eventualmente ao longo de um determinado período. Mas só para lembrar, né, não há um ponto de corte assim muito exato, mas sei lá, vamos botar aí a partir do número atômico, enfim, 70, alguma coisa assim, né? Não há um ponto de corte muito exato, mas o fato é que quanto mais pesado for o elemento, né, para os elementos super pesados é algo dominante, né, mas mesmo para elementos, né, como ouro, né, platina e tal, e outros elementos, né, pesados, você não consegue realmente explicar a variação das propriedades periódicas, propriedades como densidade, ponto de fusão, energia de ionização e por aí vai, sem levar em conta as contribuições relativísticas. Tá certo? Então tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre um livro, inclusive, né, de introdução à química relativística, em que a gente menciona alguma coisa sobre isso e dá alguns exemplos. Né? Mas, na verdade, fazer aquilo que a gente faz, por exemplo, lá no ensino médio, ou mesmo em química geral, né? Tentar explicar a variação, como ou por que determinadas propriedades dentro da tabela periódica variam de tal ou qual forma ao longo dos grupos ou ao longo dos períodos, tentar explicar isso só com base na variação do raio, por exemplo, ou da carga nuclear, ou mesmo da carga nuclear efetiva, não vai nos conseguir explicar corretamente, né, como é que para os elementos mais pesados, super pesados sobretudo, mas elementos pesados, né, ouro, enfim, outros elementos mais, o mercúrio você não consegue explicar porque o mercúrio é líquido nas condições padrão, né, sem levar em conta as contribuições relativísticas. Né? Então tenhamos isso em mente. Né? E infelizmente nos livros de química inorgânica que seja, não aparecem, né? E muitas vezes mesmo nos cursos de pós-graduação as pessoas não estudam isso, né? Que é surpreendente. Né? Mas enfim, em todo caso aí, deixando isso de lado, está um tanto acima, né, do nosso nível e do nosso propósito aqui, mas vale a pena mencionar, né, já que estamos aí a falar de propriedades periódicas, como energia de ionização. Mas lembrar que a energia de ionização, né, correlaciona bem melhor com a carga nuclear efetiva e não com a carga nuclear, que é o número atômico aí, né? Inclusive, normalmente a energia de ionização é que é utilizada para calcular a carga nuclear efetiva de determinados elementos, enfim, dos elementos. Né? Nós temos aí então a afinidade eletrônica, né? Já aparece ali de novo, aparecem curvas, né? Dá para a gente monitorar aí como é que a afinidade eletrônica varia, né, ao longo de determinados períodos e grupos na tabela periódica, etc. Enfim, né? E a correlação mais comum que se costuma fazer é aquela que a gente faz lá desde o ensino médio, na verdade, ou desde o curso de Química Geral, né? Relacionar com o raio, né, ou com o número atômico, mas enfim, uma correlação com a carga nuclear efetiva, né,
costuma nos dar resultados mais fidedignos, né? Mas enfim, digamos, não é que devamos abandonar por completo aquelas explicações que já conhecemos, só que muitas vezes é aquela explicação, varia assim com o raio. Mas por que o raio varia dessa forma, né? Por exemplo, os elementos mais pesados, se você não levar em conta a contribuição relativística, você não consegue determinar ou saber, compreender por que o raio varia de uma certa forma e por que então que as propriedades outras, né, além do raio, aquelas propriedades que são afetadas pelo raio, como energia de ionização, afinidade eletrônica, potencial redox, densidade, por aí vai, como é que elas são afetadas, né? Mas enfim, precisamos, digamos, colocar um degrau a mais, dar um passo a mais, né, no nível de sofisticação das nossas explicações. E no caso aí, de primeiro momento, passar a correlacionar, por exemplo, certas propriedades com a carga nuclear efetiva é um bom começo. E aí nós temos, né, raios, né, covalentes aí, quando formando uma ligação apolar, né, enfim, para uma série de elementos, né. Só a título de exemplo, né, pegamos ali, por exemplo, o grupo do cobre, né. Os raios estão em picômetros, né, 10 a menos 12 metros. Mas enfim, cobre 117, prata 134, aumentou. Você esperaria que de prata para ouro também aumentasse, mas na verdade continua o mesmo. Não. Zinco, grupo do zinco agora, grupo 12 da tabela periódica. Zinco, 125. Cádmio, 148. Você esperaria que o mercúrio aumentasse também, né? Mas ficou praticamente o mesmo, 149. Por que isso? Aquelas contribuições relativísticas que eu mencionei, tá certo? Então, dizer, como a gente tem ao longo de um grupo, o raio aumenta de cima para baixo. Bom, no grupo do cobre isso não está acontecendo exatamente, né? No grupo do zinco isso não está acontecendo exatamente. Grupo do níquel, por exemplo. Níquel 115, paládio 128. Platina realmente aumentou, mas 130, né? Aumentou bem menos entre paládio e platina do que entre níquel e platina, né? Mesma coisa o grupo do cobalto. Cobalto 125, cobalto 116, ródio 125, irídio 127, aumentou muito pouco, né? Grupo do ferro, a mesma coisa. Percebe que os elementos mais pesados, né, ou tem o mesmo raio ou um raio muito próximo, né, tá certo? Daquele que o antecede ali no grupo, considerado aí de cima para baixo, né? Então, enfim, só porque a carga nuclear aumentou, a carga nuclear efetiva aumentou, ou nesse caso estamos falando aí de aumento de raio, então normalmente nós diríamos, porque o número de níveis e subníveis de energia preenchidos aumentou, né? Tanto que o elemento está num outro período da tabela periódica, então é por isso que o raio aumenta. Bom, mas os elementos aí do grupo do cobre, do zinco, do níquel, né? Não é isso que está acontecendo, né? Então precisamos, né, repensar isso, reavaliar isso. O ponto-chave aí por trás é aquilo que eu mencionei, né? As contribuições relativísticas. Mas, enfim, algo que está acima, além do nosso nível aqui, deixamos de lado. Mas é só para mencionar e entender, né, que simplesmente ficar tentando explicar tudo com base na variação do raio não funciona, né? Tá certo? Não funciona. Porque assim, os elementos que têm raios iguais, né? Sei lá, por exemplo, pegamos o prata e ouro, os raios são o mesmo, então deveriam ter uma série de propriedades, valores iguais para uma série de propriedades também, quer dizer, ponto de fusão deveria ser o mesmo, é isso, enfim, né? Potencial redox, ou isso, ou aquilo, quer dizer, não, né? Não são os mesmos, por certo. Então percebam que é preciso, né, olhar as coisas, revisitar certos conhecimentos que já adquirimos com um pouco mais de profundidade. Mas em todo caso vale a pena aí, né, acompanhar isso, tá certo? E ao longo, é claro que, né, pega-se aí só uma fração da tabela periódica, mas já ao longo dos períodos, por exemplo, né, pegamos aí no caso o potássio, sei lá, de potássio a criptônio, né? O valor de Z está aumentando, o valor da carga nuclear efetiva também, enfim. E há aí uma diminuição do raio na média, né? Às vezes diminui, aumenta e tal, mas aí tem que ver aquela questão também, né? Subnível D totalmente preenchido, semi-preenchido, não sei o que tem, né? Você pega ali, por exemplo, de vanádio para crômio, diminui, em vez de diminuir. Mas diminui de maneira um pouco mais pronunciada, talvez, né?
Mas enfim, mas já de crômio para manganês diminui muito pouco. Manganês para ferro, permanece o mesmo. Ferro para cobalto permanece praticamente o mesmo. Cobalto para níquel diminui 1 picômetro só. Né? De níquel para cobre, na verdade, aumenta. Né? Então é preciso levar em conta aí a configuração eletrônica também. Tá certo? Enfim, olhar os dados que já conhecemos, mas entender que por trás do motivo aparente, né, na verdade existe um motivo verdadeiro, ou um motivo que está mais próximo do motivo primeiro. Né? Aquela coisa de aprender a ler nas entrelinhas e depois aprender a ler nas entrelinhas das entrelinhas, para então compreender realmente as coisas, tá certo? Deixar um pouco aquela visão, né, colegial para trás. Mas enfim, próximo slide então. E aí, então, já alguns raios, né, cristalinos e tal, para alguns íons selecionados, né? Enfim, quando você pega ali os elementos do bloco, sobretudo blocos SP, é a coisa mais comportada, né? Você vai ali de lítio mais para césio mais, aumenta direitinho e tal, né? De berílio mais 2 para bário mais 2 também aumenta ali de maneira comportada, né? Mas, por exemplo, mesmo sendo elementos do bloco P, você veja, por exemplo, aí os halogênios, né? Os íons aí, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, ok, está aumentando, né? Mas o flúor, né, toda vez que você vai correlacionar alguma propriedade, né, para os aletos, né, vamos pegar de fluoreto a iodeto, né, com o número atômico, com carga nuclear efetiva, com o que seja, o flúor é sempre o ponto fora da reta. Né? O flúor é a ovelha negra da família. Perceba que o raio ali realmente aumenta, né? Mas o aumento é muito maior de flúor do fluoreto para cloreto do que de cloreto para brometo, do brometo para iodeto. O aumento aí percentual, né, de fluoreto para cloreto é brutal. Né? Mas aí, utilizando, por exemplo, sei lá, a equação de Kaputinsky, né, aí você vai conseguir compreender, né, por que, por exemplo, a energia de rede varia, né, enfim, mais significativamente desse aleto para aquele outro aleto, enfim, então ter esses raios aí, né, iônicos realmente ajuda, por exemplo, nesse sentido. Né. Aí não aparece a informação, mas normalmente, né, você vai encontrar tabelas mais completas, né, em que você tem o raio para um determinado íon, vai depender da carga, evidentemente, né, do íon, mas você vai encontrar o raio para diferentes números de coordenação. Né? Mas normalmente quando não se faz referência é para número de coordenação 6. Né? Para todos eles, para todos os íons que estão sendo considerados, para você poder fazer uma comparação, de repente, mais fidedigna. Né? Mas enfim, de novo, né? É olhar as flutuações aí de propriedades, como nesse caso o raio iônico, né? De uma maneira um pouco mais profunda, né? Lembrando aí, né, da configuração eletrônica, do efeito da configuração eletrônica aí no tocante a ter uma nuvem eletrônica mais ou menos expandida, né? Levar em conta também a carga nuclear efetiva e por aí vai, tá certo? Enfim, é revisitar esses dados agora com ferramentas, por assim dizer, um pouco mais poderosas para que possamos ter um olhar um pouco mais amadurecido, né, sobre conhecimentos que, em princípio, já possuíamos, ao menos de maneira algo mais rudimentar. E essa tabela aí, então, é bem interessante, né? Pegaram aí 5 íons, né? 2 ânions, 3 cátions, um ânion menos 1, um ânion menos 2 e um cátion mais 1, mais 2, 1 mais 3. Né? Mas são todas espécies isoeletrônicas. Né? Isoeletrônicas. Todas elas têm 10 elétrons. Mas perceba, quando eu passo de um cátion mais 1 para um mais 2 e um mais 2 para um mais 3, o raio diminui apreciavelmente. Né? Quando eu passo de um ânion menos 1 para um menos 2, o raio aumenta. Né? Aumenta tanto assim, mas aumenta. Né? 119 para fluoreto e 126 para oxigênio menos 2. Mas como as espécies são isoeletrônicas, né, a comparação fica melhor, fica mais linear. Né? Tem o mesmo número de elétrons, consequentemente tem o mesmo número de níveis e subníveis de energia preenchidos. Eu não posso apelar aí para essa questão de dizer, não, porque tem um número maior de níveis e subníveis de energia preenchidos. O ponto-chave aí é efetivamente a carga. Né? Com os cátions aí fica bastante bom de comparar. Né? Eu aumento a carga nuclear, consequentemente aumento enfim, a carga nuclear efetiva, né? E isso se implica numa redução significativa do raio. Né?
Bom, oxigênio é o número atômico 8, flúor é 9, né? Na verdade, no flúor eu tenho 9 prótons no núcleo, oxigênio eu só tenho 8. Mas o número de elétrons é o mesmo, né? Enfim, então vou ter também aí, se eu tenho a mesma carga, eu tenho uma carga nuclear, na verdade maior, né? E consequentemente uma carga nuclear efetiva também maior para o flúor, ou para o fluoreto, né, na verdade, ou do que para o oxigênio menos 2. Mas eu tenho o mesmo número de elétrons, e isso vai explicar então por que o raio é menor. Né? Enfim, passemos para o próximo slide. E aí então ânions formados, né, com elementos do grupo do oxigênio, né? Oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Né? Bom, o número de prótons está aumentando, o número atômico está aumentando, né? À medida que descemos o grupo. O número total de elétrons também, né? Também. Né? Oxigênio tem 8, oxigênio menos 8, então tem 10. Né? Enfim. E o raio está aumentando. Né? Mas aí nós caímos naquela história. Né? O aumento aí do número de níveis e subníveis de energia preenchidos. Né? Mas seria por isso interessante também comparar, né, as cargas nucleares efetivas, né, para fazer essa correlação. Tá certo? Mas enfim, nesse caso ficou um arranjo aí mais, até certo ponto, mais simples, mais concordante, né, com explicações mais convencionais. E aí então o último slide, né? Titânio, mais 2, mais 3, mais 4. Né? O número de prótons evidentemente é o mesmo, né? O número de elétrons é que progressivamente está diminuindo. Né? Então você tem uma carga... bom, você está removendo elétrons, é claro que a carga do cátion é maior, né? Mais 2, mais 3, mais 4. Mas enfim, você tem um número menor de elétrons sendo atraídos pelo mesmo número de cargas positivas, né, que estão no núcleo. E isso vai explicar aí a variação do raio, né, a contração quando eu passo titânio mais 2 para titânio mais 3 e de titânio mais 3 para titânio mais 4. Valeria a pena aí também calcular a carga nuclear efetiva, né, para fins de comparação. Tá certo? Finalizamos aqui então. Esse é o último slide, até a nossa próxima aula envolvendo aí, utilizando, né, os slides do livro de Química Inorgânica do Gary Misler, quinta edição. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.